Olá, eu sou Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Prelúdio à Fundação de Isaac Asimov. Este livro, para todos os efeitos, a nível cronológico de história, é o primeiro livro relacionado com Fundação. Neste livro nós vamos acompanhar o Hari Seldon, que foi o criador da psicohistória, que eu já mencionei em todos os vídeos em que falei sobre Fundação, porque é uma ciência que ele desenvolveu e que consegue prever movimentação de massas. Nós não conseguimos prever a movimentação de uma pessoa é imprevisível, no entanto conseguimos prever movimentação de massas. Portanto, como é que uma sociedade poderá evoluir, o tipo de conflitos que poderá existir, e com jeitinho, uma ciência que até consegue prever a nível exato quando é que algo vai acontecer, o tipo de crises que podem acontecer e o tipo de soluções que poderão ser melhor para aquela crise em específico. E isso é o que está explorado em todos os outros livros da Fundação. Neste livro o que é que nós temos? Temos o Hari Seldon muito novo a debater-se com a ideia da psicohistória. Portanto, ele já teve a ideia, pelo conhecimento dele, das coisas que ele sabe fazer a nível matemático, ele já percebeu que talvez seja possível desenvolver este tipo de ciência. No entanto, ele teria de ter acesso a muito mais conhecimento do que aquilo que ele tem, e ele acaba por dar uma palestra onde vai falar sobre o assunto e acaba por chamar a atenção de pessoas que têm o poder para o ajudar ou não. E portanto, o que nós vemos aqui? Vemos um Hari Seldon a ir para uma biblioteca no planeta Trantor, que nós conhecemos das outras histórias. Portanto, é um planeta que é fulcral para a história da Fundação, e vamos ver aqui a forma como ele vai acabar por estar envolvido ou no centro de guerras políticas. Porque toda a gente consegue compreender que aquela ciência tem potencial para mudar tudo, principalmente se for usada da maneira que eles querem. E portanto alguém consegue ver que ele tem aquele valor e que se aquela ciência for desenvolvida vai fazer toda a diferença a nível universal, literalmente, universo. E vão tentar fazer com que ele tenha a possibilidade de estudar num sítio onde tenha acesso a uma maior fonte de conhecimento de todo sempre e que não seja perturbado pelas pessoas que o querem usar para questões políticas. A questão é que era suposto ele estar livre nesse sítio, não poderem deportar, não poderem assediar sequer, mas isso não é bem o que acontece, e nós vamos acabar por ver Hari Seldon a viajar por várias zonas do planeta Trantor e a conhecer várias culturas diferentes. E isto é muito curioso, por vários motivos. Para começar, porque em cada sítio onde ele vai, ele acaba por conseguir absorver e acumular informação que vai precisar depois para desenvolver a psicohistória. É preciso dizer que nesta altura ele acha que é uma coisa possível, mas extremamente improvável de alguma vez vir a ser desenvolvida. E é curioso porque nós sabemos depois que efetivamente é desenvolvida e como é que se desenvolve. Mais do que isso, ele vai acabar por ver várias culturas que estão neste planeta. O planeta é grande, eles têm de fazer viagens de nave entre as várias zonas do planeta e ele vai ver culturas muito diferentes. A forma como as pessoas veem a vida, a forma como se relacionam. Algumas pessoas que acreditam em algo que pode parecer quase um deus, que não é muito comum aqui. E portanto nós vamos ver o Hari Seldon a descobrir as várias culturas que estão presentes neste planeta, ao mesmo tempo que vai descobrir as várias gafes que se podem cometer com outras culturas, e é muito interessante ver então como o Isaac Asimov enfiou aqui tantas coisas tão diferentes, a forma como explora, e eu estou-me a começar a rir porque uma das cenas mais caricatas deste livro é uma cena que é quase erótica, mas é um erótico tão desconfortável para a personagem que eu só me consigo rir. Eu ri-me durante imenso tempo quando li aquela cena. Nós temos aqui então o Hari Seldon a conhecer pessoas que vão acabar por fazer toda a diferença na história. Eu acabei este livro a ir ao final do último livro da Fundação, cronologicamente falando, não pela ordem de publicação, mas pela ordem da história, e é quase um fechar de ciclo, e é extremamente interessante ver a forma como este homem era genial. Não há outra palavra para Isaac Asimov, é genial, e a forma como ele acabou por explorar esta história. É muito mais fácil de ler do que qualquer outro livro da Fundação que já tenha lido. É um livro que acaba por ser um bocadinho mais suave na forma como a história nos está a ser entregue, até porque ele ainda não desenvolveu a psicohistória, que acaba por ser aquilo que às vezes gera aqui alguns saltos de acontecimentos nos outros livros. É uma história que tem muito da inteligência do Hari Seldon, mas também muito da falta de confiança de quem está a dar os primeiros passos numa coisa em que acha que pode acontecer, mas que é muito improvável,
e portanto nós vemos aqui a personagem a ganhar confiança naquilo que está a fazer à medida que vai avançando. Mesmo assim ele chega ao final sem saber muito bem como é que vai desenvolver a psicohistória, mas nós sabemos que acontece. E portanto, para quem quer iniciar a Fundação pela ordem de história, é efetivamente um bom sítio para começar. Eu gostei de ter lido pela ordem de publicação, pela ordem que o autor a escreveu. Neste momento fica só a faltar um livro e eu estou extremamente curiosa com as origens da Fundação. E é isso, portanto, digam-me se já leram algum livro da Fundação, se ficam com vontade de ler. Eu sei que é ficção científica ao mais puro nível de ficção científica, mas é tão bom a forma como ele explora a humanidade, o que faz de nós humanos, o que engloba ser humano, a questão da cultura, a questão da religião, a questão das crenças, tudo, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Portanto, se isto é algo que vos interessa, deem uma oportunidade à ficção científica, porque não é só viagens no espaço e guerras e afins, e acho que vão gostar muito deste livro. Portanto, deixem-me nos comentários se já leram algum livro da Fundação, qual é a ordem em que estão a ler, se é um livro que vocês queiram ler, se não vos diz absolutamente nada, deixem-me isso nos comentários. Por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!